Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a tua família. Estamos de volta. Quero agradecer a você pela sua paciência, pela sua persistência, pela sua inscrição no canal, por você que sempre compartilha meus vídeos, por você que sempre deixa seu like, por você que se inscreveu no canal. Eu agradeço a todos vocês. Finalmente choveu em Brasília e vocês podem ver que o cenário de fundo aqui já é outro. O que uma chuva pode fazer, não é? E falando em chuva, nós estamos carecendo demais de uma outra chuva. Em Brasília foram 166 dias sem chuva. Imagine a dificuldade para respirar. A umidade do ar aqui chegou a 7%. O calor insuportável. Brasília nunca teve uma temperatura tão alta, beirando os 38 graus. Imagine o que é 38 graus com um vento sem umidade praticamente, porque 7%. O nosso corpo precisa de 60% de umidade do ar para poder funcionar corretamente. E nós estivemos nesses 166 dias momentos muito críticos. Algumas escolas até suspenderam as aulas. Mas, meus queridos, nós precisamos de uma outra chuva. Nós já estamos aí há quase 2000 anos da promessa feita por Jesus Cristo de dar aos filhos de Deus a chuva serôdia, a chuva especial do Espírito Santo. E se uma pequena chuva aqui em Brasília, que ocorreu praticamente ontem, né? Porque teve duas chuvinhas pequenas anteriormente, mas elas não fizeram tanto efeito no sentido de molhação, de modificar a natureza. As duas primeiras chuvas, digamos que foi só para lavar a poeira, né? Mas a chuva de ontem realmente foi muito significativa e só a chuva de ontem realmente já deu essa paisagem, já deu esse rubro para a natureza e para todos nós. Voltamos a respirar com mais tranquilidade, voltamos a dormir melhor. A vida realmente ganhou novo significado com a chuva de ontem. É verdade que a chuva traz alguns problemas e nós não podemos negar isso. Assim também a chuva do Espírito Santo vai trazer uma tremenda divisão dentro do cristianismo, porque ela vai dividir o cristianismo, vai rachar o cristianismo em duas partes: salvos dentro do cristianismo e perdidos dentro do cristianismo. O bode será separado da ovelha, o joio será separado do trigo, as virgens nécias serão conhecidas pela falta do azeite. Muita gente que está dentro do cristianismo hoje não receberá a chuva serôdia, e isso vai ser um problema muito sério, porque vai causar uma rachadura dentro do cristianismo. Porque as pessoas, mesmo depois que o Espírito Santo cair, elas não deixarão suas igrejas. Ao contrário, elas começarão a perseguir, né, mofar daqueles que estão cheios do Espírito Santo. Enquanto os que estão cheios do Espírito Santo estão consagrados e selados. O selo de Apocalipse 7 estão selados para a vida eterna, para a trasladação, para a glorificação, para estar para sempre na presença do Senhor. Precisamos da chuva, meu querido. Precisamos orar por essa chuva.
Assim como nós ansiamos tanto, oramos tanto para que chovesse logo aqui em Brasília, imagine, essa deveria ser a ansiedade do cristão: orar, clamar, jejuar, suplicar a Deus pela chuva do Espírito Santo, para que a gente saia desse caos, saia deste mundo de pecado, desse mundo tenebroso, e realmente possamos viver a plenitude da eternidade, a plenitude da felicidade no lar que Deus foi preparar para cada um de nós. Precisamos ir para a casa do Pai. Eu quero ir para o céu, meu querido, e eu quero que Jesus Cristo volte logo. Se esse é o seu desejo, meu querido, se esse é o seu desejo, minha querida, é hora de buscar, é hora de clamar, é hora de pedir a intervenção de Deus na nossa vida para modificar o nosso caráter e nos encher do Espírito Santo, ou seja, que Deus consiga então nos selar, que Ele então derrame sobre nós o selo do Espírito Santo, para que possamos estar prontos para a trasladação na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, Deus eterno, Deus bondoso, Deus misericordioso, estamos na Tua presença, meu Deus, num lugar tão aprazível, ao som dos pássaros. Estamos na Tua presença. A natureza louva ao Senhor. Estávamos tristes, estávamos abatidos pela falta da chuva, e agora, ó Deus, podemos nos alegrar. Podemos experimentar o frescor da natureza e o silêncio desse momento para, diante da Tua presença, te dizer obrigado pela boa chuva que o Senhor tem derramado sobre a terra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela promessa da Tua palavra. Como disse Joel, capítulo 10, versículo 1. O Senhor dará chuva, a chuva no tempo certo. Por favor, meu Deus, derrama sobre nós a chuva do Espírito Santo. Manifesta Teu poder na história deste mundo, meu Deus, para nos libertar do caos, nos libertar de toda maldade, de toda injustiça, de toda violência, de todas essas enfermidades que assolam a nossa humanidade. Queremos, ó Deus, sair daqui, queremos ir para a casa do Pai. Então, meu Deus, neste momento queremos agora estudar a Tua palavra, meditar no Teu santo livro. Precisamos da Tua direção, ó Deus, precisamos da iluminação do Espírito Santo. Precisamos do Teu toque especial em cada um de nós, não só para curar a gente, não só para transformar a vida da gente, mas para que neste momento possamos experimentar a graça maravilhosa de Jesus Cristo, possamos experimentar o poder de Jesus Cristo em nossa vida e possamos, ó Deus, dedicar a nossa vida inteiramente ao Teu altar, ao Teu serviço, e nos preparar, meu Deus, para estar contigo para sempre no céu. Aceita a nossa adoração, aceita a nossa entrega, aceita o nosso louvor e, acima de tudo, agora abre o nosso coração para aceitar a Tua palavra, para vivermos a Tua palavra, para praticarmos a Tua palavra. Nós Te adoramos, Te agradecemos no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Amados, eu quero fazer duas mensagens. A mensagem dessa sexta-feira e a mensagem da próxima sexta-feira em Êxodo capítulo 20. Nós vamos estudar os 10 mandamentos e ao estudar os 10 mandamentos, eu quero combinar com você que a gente não vai se concentrar apenas no quarto mandamento, embora a mensagem da semana que vem esteja toda centralizada no quarto mandamento. Eu quero começar um estudo com você dos 10 mandamentos. Lógico que nós vamos enfatizar mais o quarto mandamento, sem dúvida, porque a nossa série Pôr do Sol, ela tem que ver com o nosso compromisso com esse princípio estabelecido por Deus em relação ao quarto mandamento. O sábado. Como eu já disse, o sábado não é apenas um mandamento, é um princípio de relacionamento que Deus estabeleceu com seus filhos, e esse princípio é inviolável. Embora as religiões tenham inventado outros dias para ser santificados, aliás, hoje no nosso calendário, o calendário brasileiro, existem mais de 30 dias que foram santificados pelos homens. Não é? Então esses dias, eles não têm nada a ver com o calendário bíblico. No calendário bíblico nós temos apenas um dia que foi santificado por Deus, que é o sábado. A palavra sábado quer dizer dia de descanso. Já a palavra Shabá é dia de repouso. Então Deus estabeleceu um dia de repouso. E ao estabelecer um dia de repouso, Deus inseriu esse dia de repouso dentro dos 10 mandamentos. Ou seja, o sétimo dia, o sábado, o quarto mandamento, foi colocado propositalmente dentro do decálogo para que o ser humano jamais esquecessem 3 coisas. Quem é Deus? Por que ele criou todas as coisas? E quem é o dono, né? Quem é o regente do universo? Então, nós temos dado por Deus um mandamento que lembra quem é o Criador, quem é o proprietário e quem é a sua propriedade. Nós somos propriedade de Deus, criação de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele é o proprietário, Ele é o dono do universo. E nós somos propriedade de Deus. Está escrito no Salmo 100, né, que nós somos ovelhas do seu pastoreio. E no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 11, diz que resta um repouso para o povo de Deus. Então, nós vamos trabalhar essa questão aí, mas vamos começar hoje com o primeiro mandamento da Bíblia. Renivaldo, o que é que tem a ver o primeiro mandamento com o quarto mandamento? Eu acabei de dizer para você que Deus é o Criador, Ele é o proprietário e somos propriedade. Agora observe o que é que Deus diz acerca dele mesmo e acerca de cada um de nós. Versículo 1 e versículo 2. Eu só vou ler esses 2 versículos, tá bem? Ele diz assim, olha. Então falou Deus todas estas palavras. No caso, os 10 mandamentos, né? Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus. Você é o que de Deus? Propriedade. Eu tirei vocês da terra do Egito, da casa da escravidão. Portanto, vocês não reconhecerão qualquer outra divindade além de mim. Vocês não terão outros deuses além de mim. É o que está no versículo 2. Então nós vamos analisar esses 2 versículos
vamos conversar um pouquinho acerca desses dois versículos. Primeiro, observe o que diz aí. Primeiro Deus diz assim: eu libertei vocês da terra do Egito. Não, isso aqui já é a terceira coisa que ele diz. Ele diz assim: então falou Deus. Deus se apresenta aqui como um ser pessoal, que tem sentimentos, que tem vontades. Então Deus fala: meu querido, minha querida, na minha vida pessoal, na sua vida pessoal, você tem ouvido a voz de Deus? Ou melhor, a pergunta seria melhor: você tem procurado ouvir a voz de Deus? Porque na verdade Deus fala. E falou Deus todas estas palavras. Eu assisti uma palestra recentemente, e nessa palestra a palestrante estava falando sobre a diferença entre ouvir e escutar. E existe uma questão muito séria dentro do cristianismo moderno. É que nós temos ouvido muitos sermões, mas nós não temos escutado a palavra de Deus. Quando Saul foi rejeitado por Deus, Samuel disse para ele: assim diz o Senhor, vá lá e destrua totalmente os amalequitas, porque eles batalharam contra Israel quando Israel estava fraco, saindo do Egito. Ele, em vez de eles saírem com pão, com água, com auxílio para eles, eles foram lá tentar destruir os filhos de Israel. Foi o primeiro povo a tentar destruir os filhos de Israel depois que eles saíram do Egito, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho. A primeira questão foi os amalequitas. Você encontra isso em Gênesis Êxodo capítulo 17, desculpa. Êxodo capítulo 17, você vai encontrar a guerra contra os amalequitas. Então Deus disse para Saul: vá lá e destrua os amalequitas completamente, sem deixar nada vivo. Não era para deixar nem árvores, nem animais, nem homens, nem crianças, nem mulheres, nada. Era para exterminar. Era o juízo de Deus contra os amalequitas. E olha que Deus deu tempo para eles. Muito tempo. Para vocês terem uma ideia, os amalequitas atacaram Israel por volta do ano 1400. E Saul, primeiro rei de Israel, ano 1040 antes de Cristo. Então, veja que quanto tempo Deus deu para os amalequitas se arrependerem e buscarem a Deus. Mas em nenhum momento, nesses 360 anos, os amalequitas mostraram qualquer arrependimento. E ao contrário, os amalequitas sempre se juntaram aos inimigos de Israel para pelejar contra Israel. A intenção dos amalequitas, interessante que os amalequitas, eles são descendentes do próprio Abraão. Segundo os historiadores, são os filhos de Quetura. Outros dizem que é descendente de Ismael. A verdade é que, sendo descendente de Ismael ou descendente dos filhos de Quetura, do segundo casamento de Abraão, e segundo alguns agora querem forçar a interpretação do texto bíblico, dizendo que Quetura e Agar é a mesma pessoa, isso não vem ao caso. A questão é que Deus deu tempo aos amalequitas para que se arrependessem, para que eles não fossem destruídos. Mas isso não aconteceu. Então Saul recebeu de Deus a ordem, porque Deus havia dito a Moisés, lá em 1400, que os amalequitas seriam exterminados, porque eles guerrearam contra os filhos de Deus. Lutaram contra os filhos de Deus.
E aqui tem uma outra lição para a gente, que é cuidado para que você não tenha um comportamento amalequita. Porque quando nós desenvolvemos um comportamento amalequita, a tendência natural é que a gente acabe ferindo os filhos de Deus, ou perseguindo, ou maltratando, ou rejeitando, ou desprezando os filhos de Deus. E Deus diz em Zacarias, capítulo 4, né, que aquele que tocar num filho dele, toca a menina dos seus próprios olhos. Ou seja, nós somos a menina dos olhos de Deus. E ai daquele que tocar a menina dos olhos de Deus. Precisamos ter cuidado. Então Saul recebeu essa ordem e ele ouviu. Ele não escutou. Tanto é que no capítulo 15, quando Samuel vai repreender Saul, ele diz assim como você não escutou a voz de Deus. Ora, ele tinha ouvido o recado e ele foi lá e matou os amalequitas à revelia, do jeito que ele quis. Poupou o melhor do gado, poupou o melhor das ovelhas, poupou o melhor das pessoas, as moças mais bonitas, virgens. Inclusive o rei Agá, ele trouxe vivo, que na verdade Deus mandou exterminar tudo. Era para fazer uma limpa total. Era como você pegar uma terra que está cheia de mato, passar o arado, né? Passar a foice e depois passar o arado e tocar fogo mesmo, para a terra ficar limpinha, sem nada para poder fazer o plantio. Mas Saul ouviu a ordem de Deus, mas não escutou a voz de Deus. Hoje nós corremos um sério risco de ir à igreja, ouvir sermões, ouvir músicas, ouvir orações e não escutar a voz de Deus, não escutar a palavra de Deus. Porque a palavra escutar tem que ver com prática, tem que ver com entrega, tem que ver com dedicação, consagração. Aí o texto diz, e falou Deus. E a pergunta que eu faço para você é, você tem escutado a voz de Deus? Você tem procurado ouvir, escutar a voz de Deus? Você tem buscado escutar a voz de Deus? A segunda coisa que Deus vai dizer, eu sou. Então, aqui, os filhos de Israel, quando ele ouve essa expressão, eu sou, ele sabe que está diante daquele que é todas as coisas. Deus é tudo, diz Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que Deus é tudo em todos e em todas as coisas. Então Deus, essa não é uma ideia para você achar que Deus é uma planta, que Deus é uma árvore, que Deus é uma flor e uma flor é Deus. Jamais pense dessa maneira. O que o texto está dizendo é que Deus, ele é soberano acima daquilo que ele criou. E falou Deus. E agora o povo está escutando. Eu sou Deus. Meu querido, existem duas coisas importantes que eu e você precisamos entender dessa expressão. Eu sou teu Deus. Inclusive ele vai dizer teu Deus. Mas vamos nos concentrar primeiro nessa expressão, eu sou. Tá certo? Vamos nos concentrar aqui, depois nós vamos para esse restante da frase, o teu Deus. Porque aí é questão de propriedade. Então, eu sou o Senhor. Essa expressão, eu sou, relembra lá no Éden, o ato da criação. Quando Deus fala, aparecem as árvores. Quando Deus fala, aparecem os mares.
Quando Deus fala, aparece a abóbora celeste. Quando Deus fala, aparece o sol, aparece a lua, aparece as estrelas, aparece os peixes, aparece os animais. E Deus não fala para criar o ser humano. Deus não falou, apareça o homem. Não. Deus tocou o barro, amassou o barro e formou o ser humano. Totalmente diferente. Por isso essa expressão eu sou, ela é muito relevante no aspecto da nossa criação. Porque quando Deus fala, alguma coisa acontece. E nós deveríamos prestar mais atenção, porque a Bíblia está dizendo o que vai acontecer de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. E quando Deus fala, alguma coisa acontece. Tanto é que Apocalipse capítulo 8, nós vimos na nossa série Apocalipse, né? Nós paramos aí no capítulo 8, que houve silêncio no céu. Mas logo depois vem alguns acontecimentos, porque João ouve a voz de Deus. Ele escuta a voz de Deus. Deus fala, e ao Deus falar, a terra é abalada com vários acontecimentos do toque das 7 trombetas. E da voz dos 7 trovões também. Então Deus fala. E agora ele diz, eu sou. A primeira coisa que o povo deveria escutar era isso. Quem é Deus? Eu sou. Então a primeira preocupação de Deus para com seus filhos, que vão entrar em aliança com Deus, é saber quem é Deus. E eu tenho pensado muito nessa questão, porque ultimamente, meu querido, a gente tem perdido de vista a identidade de Deus. E até uma questão muito melindrosa, mexe com ética, mexe com moralidade, mexe até com espiritualidade. Essa visão equivocada de Deus tem levado as pessoas a se relacionar equivocadamente com Deus. Tem levado a mim e a você a colocar Deus em patamares abaixo do que ele deveria estar. E às vezes no nosso relacionamento com Deus, você e eu somos capazes de chamar Deus de você. Só para ilustrar o quanto a nossa visão de Deus pode diminuir tanto a Deus, colocá-lo numa posição em que você pode se dirigir a Ele como um igual. Ainda não chegou o tempo para a gente, e nunca vai chegar esse tempo, né, de a gente poder se dirigir a Deus como um igual a nós. Porque nós seremos e fomos criados iguais a Deus, semelhantes a Deus, no caráter, na personalidade. Nós tínhamos esse atributo, o atributo da imortalidade, por exemplo, nós tínhamos a imortalidade condicional. No dia que você comer dessa árvore, você morre. Mas se você nunca comer dela, você nunca morre. Então nós temos uma imortalidade incondicional. E hoje nós temos defendido que somos imortais. Que morre o corpo, mas a alma vive. Quando na verdade a Bíblia diz que você é uma alma. Agora, a expressão termina dizendo, eu sou o Senhor teu Deus. E aqui, meu querido, eu quero chamar a sua atenção. Se você é propriedade de Deus, veja, ele fala, ele é Deus, e ele escolheu você para ser dele, propriedade dele, porque ele criou você. E como propriedade de Deus, qual é a primeira coisa que Deus pede de mim? É que eu o escolha como Deus. Versículo 2. Você não pode escolher outro Deus além de mim. E essa questão é muito séria, meu querido, até em relação ao sábado. Por quê? Renivaldo, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Vamos ler, eu vou só ler o 4º mandamento.
eu disse que a mensagem seria dividida em duas partes, tá bem? Então a gente vai ler agora o início do quarto mandamento. Nós não vamos ler o mandamento todo, não. Vamos ler só a primeira parte do quarto mandamento. Lembre-se do dia de sábado para santificar. 6 dias você vai trabalhar. 6 dias você vai fazer toda a obra que você tiver que fazer. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Agora vamos ler o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Você não terá outro Deus diante de mim. Ou você não terá outro Deus além de mim. Eu gosto mais dessa expressão. Você não vai ter outro Deus além de mim. Eu sou o Deus eterno que criou todas as coisas. Eu sou Deus, o Criador. Eu sou Deus que é o dono de tudo. Eu sou Deus que fala e as coisas acontecem. Eu sou Deus que fala e tudo se transforma. Eu sou o Deus que pode transformar a tua vida. E agora o texto diz, não terás outros deuses diante de mim. Agora, essa expressão, eu sou o Senhor teu Deus, ela é muito relevante. E Deus completa essa expressão dizendo, eu libertei você. Então, antes de Deus dar qualquer mandamento para os filhos de Israel, ou para nós, Deus quer que a gente tenha esses 3 sentimentos. Primeiro, saber que Ele é Deus. Segundo, saber que Ele criou todas as coisas, que Ele tem poder. Terceiro, Ele é meu Deus. E Ele me libertou do Egito do pecado. Se Ele me libertou do Egito do pecado, agora Ele manda em mim. Ou seja, Ele tem mandamentos para mim. E agora você vai começar a ver os mandamentos, todos os mandamentos de Deus. Eu já disse a você que a Bíblia contém 6.632 mandamentos. Então, todos os mandamentos de Deus, diz Davi, são a verdade. Salmo 119, versículo 86, versículo 142, versículo 153 e versículo 165. Todos os mandamentos são verdade. Salmo 19 diz que a palavra de Deus é pura e os seus mandamentos iluminam os olhos. Então, quando eu enxergo Deus como Criador, como mantenedor de todas as coisas, ou um Deus que tem poder para sustentar o universo, quando eu enxergo Deus como meu Pai, como meu resgatador, eu agora não vou ver os 10 mandamentos, ou todos os mandamentos da Bíblia, de uma forma negativa, inclusive o sábado. Porque se você observar o 4º mandamento, Deus começa dizendo, 6 dias você vai trabalhar, você vai fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o Criador, teu Deus, teu Pai, teu proprietário, teu dono. E agora eu, como filho desse Deus Criador, desse Deus mantenedor, desse Deus que é dono de tudo, que tem poder para tudo, vou abrir o coração para amar esse Deus. E quando eu desenvolver o amor a Deus, eu vou obedecer todos os seus mandamentos, inclusive o sábado. Eu quero tratar um pouquinho com você, muito mais sobre isso, na nossa próxima mensagem. Mas eu quero que você fique com essa reflexão aqui do versículo 2. Não terás outros deuses diante de mim. Meu querido, eu quero fazer 3 perguntas para a gente concluir nossa mensagem.
Eu quero fazer 3 perguntas para nós. A primeira pergunta: você, porque Jesus Cristo disse, João capítulo 14, versículo 15, capítulo 15, verso 14, diz assim: se aquele que me ama vai guardar a minha palavra, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Nisto conhecemos que amamos a Deus, guardando os seus mandamentos. 1 João capítulo 5, versículo 2. Eu vou até fazer questão de ler esse texto de 1 João, lá no Novo Testamento, lá perto do Apocalipse, tá? 1 João capítulo 5. Leia comigo, 1 João capítulo 5. Olha o que está escrito, meu querido. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama aquele que o gerou, quem gerou Jesus Cristo, Lucas 1,35 diz que foi o Espírito Santo. Então nós temos que amar a Deus, amar a Jesus Cristo e amar o Espírito Santo. Diz assim: e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então Jesus Cristo nasceu de Deus, gerado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo também é Deus. E aí, agora verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, praticando os seus mandamentos. Ou em algumas versões você vai encontrar amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Observe o versículo 2 de Êxodo capítulo 20, meu querido, diz assim: não terás outros deuses diante de mim, ou não terá outro Deus além de mim. Como é que está seu coração, meu querido? Essa é a primeira pergunta. Como é que está seu coração? Será que Deus ainda continua, como diz lá Provérbios 23, verso 26, dá-me, filho meu, teu coração? Ou como Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que diz: eis que estou à porta e bato. Será que você tem deixado Deus do lado de fora da sua vida, das suas escolhas, da sua própria história? Segunda pergunta, meu querido: quem é Deus na tua vida? Você pode pensar que eu estou sendo muito radical com você, mas não. Se você observar a história de Jesus Cristo, ele vai fazer essa pergunta várias vezes, de forma diferente, é verdade, de maneiras diferentes, desculpe, mas ele vai fazer justamente essa pergunta: quem é Deus para você? Inclusive, ele na última Santa Ceia, ele vai, um pouquinho antes da última Santa Ceia, ele vai perguntar para os discípulos: quem é Deus para você? Ele perguntou: quem é Jesus Cristo? Quem é o Cristo para vocês? E eu poderia fazer essa mesma pergunta para você: quem é Jesus Cristo para você? Porque o texto de Êxodo, capítulo 20, está se referindo a Jesus Cristo. Segundo o próprio livro de Coríntios, capítulo 10, Jesus Cristo foi quem proclamou a lei no Sinai. Jesus Cristo foi quem caminhou com os filhos de Israel durante 40 anos no deserto. Jesus Cristo foi quem deu aos filhos de Israel a água, o maná. Jesus Cristo foi aquele que deu aos filhos de Israel a liberdade da terra do Egito e a terra de Canaã, a posse da terra de Canaã. Meu querido, minha querida, quem é Deus para você? Terceira pergunta: o que Deus fez na tua vida? E se a resposta for positiva, qual é o resultado desse milagre que ele fez na tua vida?
Obediência ou desobediência? Amor, entrega, dedicação ou simplesmente indiferença? Estamos vivendo um cristianismo que hoje não escuta a voz de Deus, que não escuta a palavra de Deus e não reconhece quem é Deus. Tanto é que coloca Deus em seu nível, a ponto de tratar Deus como você. Tudo bem que a Bíblia diz que Deus é meu amigo, que Deus é seu amigo, que Ele é nosso amigo. E lógico que quando você está com seu amigo, você não se preocupa com a linguagem formal. Mas eu diria que se eu sou amigo do governador aqui do Distrito Federal, eu não sou, mas se eu fosse amigo do governador, mesmo sendo amigo dele, eu não poderia usar uma linguagem muito informal com ele. Embora a gente sabe que ele é mais um ser humano, mas a posição dele é diferente da minha. Se você, por exemplo, chama o seu médico de doutor, embora o médico, para ser doutor, ele precisa ter um título acadêmico de doutorado. Você chama seu advogado de doutor, embora para ter esse título de doutor, ele precisa ter um doutorado acadêmico para poder ter o direito de ser chamado de doutor. Mas a gente não chama um médico, por exemplo, só senhor. A gente chama de doutor. A gente chama o advogado de doutor, embora muitos deles não tenham doutorado de nada. Não tem um título de doutorado acadêmico em nada. Outros têm. Se ele tem um doutorado, ele é doutor. Se ele tem um mestrado, ele é mestre. E nós temos chamado Jesus Cristo de você. Aí a gente diminui a importância dos mandamentos, não só dos 10 mandamentos. Ou seja, a gente trata os 10 mandamentos, os mandamentos de Deus. O grande problema do cristianismo moderno hoje é justamente esse. Quando a gente não tem um conhecimento ou um reconhecimento de quem é Deus, o que Ele falou e o que Ele deixou para nós na sua santa palavra é irrelevante. Tanto é que tem igreja hoje dizendo que nós não precisamos da Bíblia. Que a sua revelação pessoal, seus sentimentos pessoais, são mais importantes do que a Bíblia. Veja o tamanho da incredulidade que nós desenvolvemos em relação a Deus, simplesmente por não reconhecer quem é Deus. E muitas vezes Deus vai fazer coisas em nossa vida e a gente não vai ser grato, não vai desenvolver um sentimento de amor a Ele através da obediência à sua palavra, porque a gente não tem esse sentimento, esse conhecimento de quem é Deus. E a gente não tendo conhecimento de quem é Deus, é complicado, porque muitas vezes eu não vou ter um conhecimento de quem eu sou. Eu não sou propriedade de Deus. Eu posso até ser um cristão, eu posso até ter uma religião, mas a minha religião é ali, eu deixo ali na porta da igreja. Quando eu saio dali, eu não tenho uma vida pessoal, um relacionamento pessoal com esse Deus que me levou a uma mudança no estilo de vida, que me levou a experimentar uma nova vida. Então, meu querido, eu quero que você depois leia sozinho. Leia sozinho os 10 mandamentos. E se concentre no primeiro mandamento, verso 1 e 2. Muita gente diz que o primeiro mandamento é só o verso 2. Não, nunca pense isso. O primeiro mandamento começa no versículo 1. Eu sou Deus, o teu Deus,
eu tirei você do Egito. E agora esse Deus que libertou você do Egito, Ele vai te dar algumas orientações para você ser feliz no relacionamento com Ele. Mas a primeira preocupação de Deus é desenvolver em mim um novo coração. Porque Jesus Cristo vai deixar bem claro, se você me ama, você vai guardar os mandamentos. Se você me ama, você vai obedecer a minha palavra. Leia João capítulo 14, versículo 15, capítulo 15, versículo 14. É interessante. Precisamos disso. Tudo que Deus quer é o nosso coração, para que Ele possa fazer uma mudança completa e nos leve a uma vida de obediência. E aqueles que Ele conseguir fazer essa transformação, tornando você de escravo do pecado a filho de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 14, esse aí vai morar com Ele para sempre no reino dos céus. Meu querido, muita gente me questiona acerca dos 10 mandamentos. Eu não vejo separação de nenhum dos mandamentos. Não tem como separar. Não tem como individualizar os mandamentos. Deus vai me aceitar se eu quebrar 2 ou 3, porque eu amo esse, eu amo aquele, eu gosto daquele. Não tem como. A palavra de Deus é uma só, disse Paulo. É a palavra de Deus. O erro de Saul foi que ele não entendeu isso. E por não entender isso, ele fez uma dicotomia, ele fez uma separação, ele fez uma rachadura na palavra de Deus. Eu posso obedecer pela metade. E obediência pela metade, meu querido, na Bíblia é chamada de rebelião. E agora, você vai continuar em rebelião contra Deus? Ou vai abrir o coração para amar a Deus e obedecer a sua palavra? Se o seu desejo é abrir o coração para amar a Deus e obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, ore comigo. Maravilhoso Deus, meu eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos teus filhos. Pelo privilégio de pertencermos ao Senhor, não só pela criação, mas também pela redenção em Jesus Cristo. Te pedimos que nesse momento aceite a cada um de nós e abençoe a cada um de nós pelo poder da tua palavra. Nós oramos, nós te agradecemos no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.